Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podect. Eu sou Márcio Engler Barbosa e falo direto de Porto Alegre. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Juliana Nasser, falo do Rio de Janeiro e hoje a gente está muito feliz em receber a Roberta Kovac para falar sobre aceitação. Vamos lá, vamos ter mais um bate-papo muito bacana. Fiquem com a gente. Roberta Kovac, muito prazer te receber aqui no Podect. Por favor, começa te apresentando para os nossos ouvintes, ou pelo menos para aqueles que ainda não te conhecem. Muito obrigada, Márcia, Juliana. É um prazer para mim estar aqui, uma honra estar aqui. É muito bacana ver o trabalho que vocês do SIGD Act vêm fazendo com todas as atividades, e o Podact tem sido um canal no meu Spotify que eu tenho ouvido com frequência. É muito bom estar aqui, então. Bom, eu sou a Roberta, sou psicóloga, professora, mãe de dois adolescentes. Gosto muito de psicologia, escolhi a profissão no momento de preencher a folha da FUVEST, no dia de entregar lá a folha da FUVEST, e nunca achei que eu tivesse errado. Foi uma sensação de escolha acertada do início da faculdade ao fim, então gosto muito do que faço. E descobrindo a ACT, a psicologia e o trabalho clínico ficou ainda mais interessante. Então, também sou uma estudiosa de ACT e da teoria das molduras relacionais, de RFT, já há algum tempo. Que joia, que honra saber que tu nos Roberta, escuta. Escutei todos os canais, todos os programas, muito bacana. Joia. o Márcio, eu queria furar aqui, pedir licença para furar nossa pautinha, porque a Roberta falou uma coisa e me deu a curiosidade de que ficou interessante depois da Act, ainda mais interessante. Então, se você puder dizer para a gente um pouquinho essa perspectiva, assim, tua. Claro, Juliana. Bem, quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, logo na primeira semana, a gente teve lá, eu fiz na PUC de São Paulo, né, a graduação, e logo na primeira semana eu tive, se não me engano, provavelmente todas as abordagens, né? A gente teve uma aula de psicanálise, uma aula de psicologia experimental, psicologia social, psicologia do desenvolvimento, enfim, uma aula de cada abordagem ao longo da semana, e logo de cara eu me encantei pela análise do comportamento. Quem deu essa primeira aula foi o professor Roberto Banaco, que é meu colega e companheiro de trabalho há muito tempo. Me apaixonei e me interessei profundamente pela abordagem ali desde o primeiro ano, mas sempre com uma sensação de que o que eu queria fazer era o trabalho clínico, e que ali me fazia entender e compreender muito bem o comportamento humano de uma maneira geral e ter ferramentas para trabalhar com processos de aprendizagem e tal, mas me faltava alguma coisa sobre o sofrimento humano, que era justamente aquilo que vinha para a prática clínica, né? Tinha um olhar para qualquer comportamento, pode aumentar de frequência ou diminuir de frequência, mas esse tipo de comportamento, que era a parte do sofrimento, a parte dos eventos privados, tratar como qualquer comportamento me parecia alguma coisa difícil de trazer para a clínica. Então, fui estudar isso, meu TCC foi com eventos privados, meu mestrado foi como terapeuta aborda eventos privados na prática clínica comportamental. E aí, entre o mestrado e o doutorado, eu conheci a RFT e a ACT, e percebi que a análise do comportamento tinha caminhado numa direção que incluía de uma maneira muito mais óbvia, potente e direcionada para a intervenção esse pedaço do comportamento humano, que são os eventos privados, com uma proposta de intervenção muito clara para ele, que era a ACT. Né? Então, como eu disse, eu já vinha estudando eventos privados e comportamento verbal, né? Porque são dois temas absolutamente relacionados. A gente não tem como compreender o mundo privado sem o comportamento verbal. Mais do que isso, né? Como
ensinou o Emanuel Tourinho também, lá em 2009, junto com minha descoberta com a ACT, veio esse estudo do Emanuel sobre subjetividade e relações comportamentais, que é a tese lá de livre docência dele, e ele fala, né, subjetividade são relações comportamentais verbais. Então, aprofundar esse estudo e aí descobrir um modelo terapêutico que olhava exatamente para isso e que, ao mesmo tempo, era um modelo comportamental que entendia o isso, né, os eventos privados, como comportamentos e como lidar com esses comportamentos, foi um momento de transformação, de sensação de, opa, agora eu tenho mais clareza do que eu estou fazendo, com um pouco mais de potência, porque vai dar mais efeito, vai dar mais resultado. Então, é isso, foi muito importante na minha trajetória descobrir a ACT. E foi uma descoberta mesmo, viu, Juliana? Porque no começo a gente estava estudando RFT e a gente já tinha lido, eu digo, o grupo de professores ali do Paradigma, né, do Instituto PAR hoje. A gente vinha estudando RFT, porque era, né, decorrência de estudo de comportamento verbal, tem aqui uma abordagem um pouco mais complexa, porém derivada do estudo do comportamento verbal skinneriano para o comportamento verbal, para a linguagem e cognição. E a ACT está junto. Os mesmos autores escreveram a ACT também. A gente lia a ACT lá em 2007, 2008, falava, nossa, mas isso ai, que difícil entender que isso é análise do comportamento, né? Essa terminologia aceitação, desfusão, que palavra é essa? Ela nem existe em português. Ah, contato com o momento presente. Como assim isso é a análise do comportamento? Então a gente ia deixando de lado. Na hora que passamos da RFT e falou, bom, então tá, então esse é o fenômeno do comportamento que a gente vai olhar, como é que a gente responde a relações entre eventos. E como esse responder a relações entre eventos impacta o nosso comportamento, porque vai transformando funções, vai trazendo novas funções que impactam o comportamento. Eventos do mundo são eventos comportamentais ou eventos ambientais. Então, o meu sentimento, o meu pensamento, aquela sensação física de nó no peito, são eventos que, se eu relaciono de uma determinada forma, vai me impactar, vai ter uma função sobre mim. Então, tem uma ferramenta teórica aqui, explicativa sobre o fenômeno. Então, deixa eu ver a intervenção que os caras propuseram para esse fenômeno. E aí, a gente tirou todos os preconceitos, foi estudar a ACT e aí, como eu disse, foi transformador, trouxe muita potência para a prática clínica. Você sabe, Roberta, a gente sempre acaba tocando nesse assunto de como a ACT entrou nas nossas vidas, né? No meu caso, eu estou pensando aqui, né? Fui pensando enquanto você estava falando na vulnerabilidade, sabe? A ACT entrou na minha vida num momento, assim, aonde eu via na faculdade modelos que davam muito certo, modelos que eram muito perfeitos, sabe? E eu acho que eu tive poucas aulas, assim, umas duas, que me marcaram muito, que foram aulas aonde os terapeutas contaram casos aonde eles se sentiram vulneráveis. E eu pensava, gente, por que a gente não fala mais sobre isso? Por que a gente não tem mais desse modelo? E eu fui cair na ACT até pela terapia do esquema, foi uma porta pela terapia do esquema, e ali, assim, até entrando um pouco já no nosso tema de hoje, né, da aceitação, ali eu vi terapeutas sendo vulneráveis, especialmente nos treinamentos, sabe? Então, como isso abriu um espaço assim interno dentro de mim enorme, sabe? E hoje a gente está aqui falando, vai falar de aceitação, inclusive, né? Uhum. É. Eu acho que você destaca um ponto, Juliana, que é muito característico da ACT e mais, acho, das terapias contextuais de uma maneira geral, mas talvez principalmente da ACT e da FAP, que estava lá na base das terapias comportamentais de uma maneira geral, que é partir da compreensão de que as regras, as leis que interferem sobre o comportamento, interferem sobre o comportamento de todos da mesma maneira. E que eu, sendo terapeuta,
por mais experiente e sabedor que eu seja, o impacto do reforço, da punição, de um pensamento que tem uma função aversiva para mim, ou de uma emoção que eu entendo como negativa, vai ser o mesmo para mim, que sou terapeuta, ou para o meu cliente que está diante de mim. E se eu não considerar isso, eu perco a possibilidade de conexão, e é nessa conexão, nessa interação, que a transformação acontece, que a mudança pode acontecer. Né? Então, se eu me coloco numa postura não vulnerável, não aberta, não presente, mas de sabedor, deixa eu observar o que está acontecendo com você, porque eu tenho a resposta para os seus problemas. Eu perdi a possibilidade de avançar no trabalho clínico com esse cliente. Essa é a minha sensação, e eu concordo inteiramente com você que uma postura horizontal é uma marca fundamental da relação terapêutica da arte. Sem dúvida. E tu trazia, Roberta, como esses conceitos, né, da ACT, os processos, né, eles fogem, né, aos termos comportamentais mais tradicionais e que, enfim, né, dá margem para... Tem vários debates que podem surgir a partir daí. Mas o que a gente queria propor aqui na continuidade da nossa conversa era olhar um pouco para esse processo de aceitação. Porque ele é super marcante, né, na ACT, lá no nome da terapia. Tá no nome. Uhum. E para mim, pessoalmente, ele tem um papel muito importante na minha aproximação com a ACT, tanto no sentido técnico e teórico, assim, quanto no sentido pessoal também, como foi útil pessoalmente para mim estar mais em contato, enfim. Mas para desenrolar um pouco mais essa conversa, eu queria começar te perguntando como tu entende o conceito de aceitação. O que é aceitação para Roberta? Bom, me parece, Márcio, no início, né, na primeira aproximação com o modelo, me pareceu a parte mais difícil de entender. Né? A parte de valores e ação com compromisso é muito clara, muito próxima da abordagem comportamental. Né? Eu tenho ali uma direção, alguma coisa que é valorosa, algum reforço, algum propósito, já estava lá no desenho da ciência comportamental para o Skinner, né? A gente tem que olhar para a consequência atrasada, mesmo que verbalmente construída, e se engajar em ações e observar o que eu preciso para que as ações me levem nessa direção. Agora, essa outra parte da aceitação, ela trazia justamente aquilo que mais me interessava, que é como é que eu lido com os eventos privados? Como é que eu me relaciono com o meu próprio mundo interno, com a minha própria experiência subjetiva? E a resposta não era simples. Aceitação é só uma palavra. Que modo de se relacionar com o seu próprio mundo interno? De que forma se relacionar com o seu próprio mundo interno? Para que isso seja fortalecedor, seja potente para você, é o que estava por trás dessa palavra, aceitação. Mas o que é aceitar? Né? Aceitar é, então, permitir que qualquer coisa esteja ali e me resignar à vida que eu tiver? E não é isso. Então, a gente tem que olhar para o processo de aceitação e entendê-lo como um processo muito importante de aprender ativamente a lidar com o seu mundo interno, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas sensações físicas, com suas memórias, com toda essa parte que constitui a sua subjetividade, lidar de tal forma que seja fortalecedor para você e não que amplifique a sua dor. Então, logo de cara, me pareceu um processo ou uma parte, né, aquele pedaço do Hexaflex que envolve aceitação e difusão, mas que no nome da terapia, como você destacou, Márcio, é só aceitação, e que resume isso. Qual é a maneira como eu vou lidar, como eu vou responder como eu vou reagir ao meu próprio mundo interno, à minha própria subjetividade. Traz aí já o cerne do que eu sempre me interessei no trabalho clínico, porque essa é a primeira parte importante. E tem uma parte, uma origem, né, um conjunto de causas do sofrimento que são fora da nossa possibilidade de transformação. Se eu tenho uma pedra no sapato, está me causando dor, eu vou lá e tiro e, uau, transformei minha vida. Mas se aconteceu alguma coisa comigo
há 5 anos atrás, que me marcou profundamente, e sempre que eu lembro disso me dói, não tem como tirar isso da minha vida. Já aconteceu. Ou se eu estou vivendo, a gente vive aqui, né? Eu moro em São Paulo, vivo numa cidade que é poluída, que é barulhenta, que é violenta, que tem trânsito. Eu posso me mudar da cidade, mas eu não consigo mudar a cidade para que eu sofra menos com essas coisas. Então, tem aqui uma parte da transformação que precisa ser como é que eu vou lidar com essas coisas que me machucam. Porque elas estão aí, elas fazem parte da minha vida, fizeram parte da minha história, ou fazem parte do momento que eu estou vivendo, portanto, fazem parte da minha experiência, e eu tenho a opção de rejeitá-las e de não querer. Então, isso que eu sinto, isso que eu penso é ruim, eu não quero, como é que eu faço para me livrar disso? E ficar nessa luta interna comigo mesmo, que tem um efeito muito claro de só piorar, só aumentar, porque eu não consigo me livrar do que aconteceu comigo há 5 anos atrás, ou dos pensamentos que isso me evoca, ou das emoções, das sensações que isso me produz cada vez que alguma coisa me remete àquela experiência. Não tenho como me livrar, isso está na minha história. E então entrar nessa luta só vai ter como resultado uma sensação de que eu sou incompetente mesmo, que o problema sou eu, que eu fico, só eu que não consigo ficar bem com um luto ou com uma memória que aconteceu comigo, e isso amplifica a minha dor. Ou eu posso me abrir para a experiência. Então, a postura de abertura está relacionada com aceitação. Me disponibilizar para a vida tal como ela aparece. O termo aceitar, se não me engano, isso está lá, aceitação, né? Está lá no livro Aprendendo ACT, o Learning ACT. Ele vem de uma origem latina, então de uma origem da nossa língua também, e que quer dizer pegar aquilo que te oferece. Então tem uma ação, pegar, abraçar, a gente pode dizer, né, numa terminologia mais carinhosa, abraçar aquilo que aparece para você, como uma possibilidade de lidar com isso, já que isso não desaparece porque é ruim e eu quero então me livrar. Então, a aceitação é um processo fundamental que direciona a maneira como a gente lida com o nosso mundo interno, como a gente pode lidar, de tal forma a não amplificar o sofrimento resultante das experiências da vida, né? E aí, acho que, se vocês me permitirem sair um pouquinho do tema de aceitação, mas entrar na proposta da ACT de uma maneira geral, é lidar com uma realidade, com uma condição humana, como os autores dizem lá no manual de ACT, né? A ACT é uma proposta terapêutica para lidar com a condição humana, que é o sofrimento é inerente a essa condição. Ele faz parte da nossa existência. Então, a luta contra o sofrimento, a tentativa de controlar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, de tal forma a não sentir, a não pensar, só prejudica, só aumenta, só amplifica o sofrimento. Então, a ACT tem uma função, eu acho também importante, social e cultural, que é criar um novo significado sobre a condição humana. É sair um pouco dessa ilusão de que nós, seres humanos, somos inteligentes e somos o topo da cadeia alimentar, podemos o que quisermos neste planeta e, portanto, eliminaremos toda a dor e sofrimento. A gente vem nessa busca. A humanidade vem nessa busca. E vem com uma filosofia, enfim, delicada, problemática em várias áreas, e principalmente na psicologia. Né? Claro que a ciência e a transformação tecnológica é importante para prolongar a vida, a gente não morre mais de gripe, a gente tem vacina, a gente viu muito recentemente essa potência com a experiência de, né, morre, 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 vem a vacina, vai lá para baixo os números de mortes, de fatalidade. Então, claro que a ciência é possível para transformar a qualidade da nossa vida, mas não para eliminar uma experiência
humana de sofrimento. E se a gente continua com essa ideia, toma esse remedinho que o luto a dor do luto pela morte do seu pai vai passar. Vai passar. E a custa do quê? A custa de você se anestesiar, de certa forma, e de não honrar, não valorizar a dor da perda de alguma coisa importante para você. Então, me lembro de uma frase que não tem nada a ver com a ACT, que foi do Cotardo Caligares, antes dele morrer, há um tempo atrás, numa entrevista. Ele disse: puxa, me surpreende a quantidade de pacientes que chegam no consultório pedindo um remédio para se livrar da tristeza de um luto. Ele falou: poxa vida, se você não sofre pelo luto de alguém querido, você vai lidar com a importância dessa pessoa na sua vida de que jeito? Né? Se tem dor, é porque tinha valor. Essa já é uma fala da ACT. Né? Se tem dor, é porque tem valor. Então, se tem valor, a gente honra esse valor fazendo essa dor caber na sua experiência. E aí a gente volta para o processo de aceitação. O que é fazer caber? É como é que eu vou me relacionar com essa dor? Como é que eu vou lidar com ela? Que espaço eu vou abrir para que ela exista? Como é que eu respondo a ela? Como é que eu reajo a ela? Quando vem, eu tento ignorar que ela está aqui, eu tento me afastar, eu tento me distrair, eu tento pensar em outra coisa, ou eu permito que ela esteja, eu me conecto com ela e abro espaço para ela e para outras partes da minha experiência que podem acontecer e que vão me fortalecer e que seguirão dando sentido para a minha vida. Então, aí a gente voltou para a aceitação. Sim. Quando você estava falando, né, a imagem que fica me vindo na cabeça, até pensando nas vidas, né, assim, de uma forma geral, e na nossa, né, porque quando a gente também está num processo de não aceitação, o que acontece me parece que é um total encurtamento, assim, da vida, das possibilidades. É como se a gente só ficasse, tem várias portas para se abrir, mas a gente fica naquela mesma porta. Perfeito. Encurtamento, uma limitação, um estreitamento mesmo das possibilidades, né? Estreitamento, Porque exatamente. a hora que eu descubro, bom, tem aqui um jeitinho para eu não sentir dor. Eu não vou arriscar outro, eu vou ficar só aqui. Né? Então, a gente pode pensar desde claramente, né? Um paciente que sofre de ansiedade social. Cada vez que ele sai, passa mal, o coração dispara, falta o ar, tem uma sensação de que vai morrer, é muito ruim. E aí ele desiste de sair, desiste de se expor socialmente, desiste de se encontrar. Aquele desconforto ele se livra, mas a vida dele vai ficando cada vez mais esvaziada, com menos valor, com menos acesso a coisas que podem trazer satisfação, alegria, vitalidade. Né? E a gente fica naquela, como você disse, numa metáfora muito útil, ilustrativa, naquela única porta. Por aqui, se eu passar aqui, eu sei que eu não sinto essa dor. Não sinto essa dor, mas não sinto quase nada. O trabalho da ACT, ela tem sido, vocês sabem, né? A ACT vem sendo muito estudada em diversos modelos de estudo, mas principalmente em ensaios clínicos randomizados, em estudo de grupos grandes e tal. E um dos principais sinais, né, de efeito, de evidência de efeito positivo, é com o trabalho de dor crônica. E o trabalho de dor crônica está diretamente relacionado ao trabalho de aceitação. O que é dor crônica? Tem alguém, uma lesão na coluna, algum problema neurológico que me dá uma dor que não passa nunca. Eu posso tentar me livrar dessa dor e viver à base de analgésico e não sair da cama e não fazer nada, ou eu posso, aos poucos, lidar com uma intensidade moderada dessa dor mais crônica. Então, né, as pessoas de dor crônica acabam tendo que lidar com uma certa quantidade de medicação, mas não uma medicação que te bota na cama para não sentir dor. Uma medicação possível, ou talvez nenhuma medicação, aprender a de fato conviver com a experiência dolorosa e mais. Né? Então, eu reajo à dor como? Permitindo que ela esteja aqui, observando, notando e incluindo outras coisas. Incluindo passear com os meus cachorros, que é uma coisa que eu adoro, incluindo cuidar da minha casa, que é importante para mim, enfim, incluindo outras possibilidades de existência e não só ficar naquela portinha do me livrar da dor. Roberta, quando eu comecei a estudar ACT mais a fundo, um pouco mais de 10 anos atrás, eu já tinha assim, uns 7, 8 anos de experiência clínica. E uma das coisas que a ACT me ajudou
a identificar, assim, a trazer minha atenção, que eu nem percebia até então, de como, para tentar me livrar de pensamentos críticos que eu tinha sobre não estar ajudando tanto quanto eu achei que eu deveria estar ajudando meus clientes, né? Ou sobre, sei lá, não estar tão preparado quanto eu gostaria de estar para todas as diferentes situações que pudessem aparecer. Eu me cobrava estudar mais, fazer mais cursos, buscar mais supervisões, e até isso, assim, né, tipo, buscar a supervisão como uma forma de me livrar das dúvidas, né, de me livrar dos anseios da prática ali, e, obviamente, aquilo me ajudava, mas, ao mesmo tempo, não resolvia o problema, né, porque outros anseios surgiam, outras dúvidas, outras preocupações, assim. E quando eu comecei a estudar ACT mais a fundo, pessoalmente foi algo bastante útil nesse sentido, assim, de me ajudar a me dar conta que eu me preocupo tanto, porque eu me importo muito com os meus clientes, com a minha profissão, com o que eu faço, e é por isso que esse troço fica reverberando na minha cabeça, a tal ponto que, em momentos mais difíceis, às vezes eu ficava discutindo com a minha cabeça enquanto o cliente falava, né? De tão grudado que eu estava com todos esses pensamentos desconfortáveis, enfim. E a ACT me ajudou a olhar para isso e a me relacionar, como a gente falava, né? Dentro do contexto da ideia de aceitação, de me relacionar diferente com todas essas experiências, assim. E tô contando essa historinha para poder te perguntar, assim, quando tu começou a te aprofundar em ACT e talvez mais especificamente dentro do conceito de aceitação, mudou como a Roberta estava trabalhando com os clientes dela ou talvez consigo mesma de alguma forma? Mudou totalmente, Márcio. Acho que, como você, eu trabalhei 15 anos como terapeuta antes de começar a me aprofundar na ACT. E eu trabalhei como terapeuta comportamental e boa parte do meu trabalho era no ambiente natural. Minha formação clínica veio do trabalho de acompanhante terapêutico. E aí, como acompanhante terapêutico, a sua sensação é que, assim, se eu não mudar, é porque não é possível. Tenho que mudar o cliente. Eu estou aqui no ambiente dele, eu estou alterando as contingências diretamente. Eu estou ensinando o repertório que ele precisa ter para, por exemplo, ter uma habilidade social e estar numa situação social em loco. Estou indo com ele no restaurante e ajudo ele a fazer o pedido. Estou indo na casa dele, eu estou na escola junto com ele, enfim. Em geral, eram ou pacientes muito graves ou adolescentes e crianças, né? Não era aquele paciente que vem no consultório, mas a sensação de poder de mudança era muito óbvia, está aqui na teoria. Eu mudo a contingência, eu vou mudar o comportamento. Eu altero o comportamento, eu impacto na contingência. E aí, quando não dava certo, a frustração era gigantesca. A sensação de eu sou incompetente, porque não é possível, sou eu o problema, era muito forte. E aí eu acho que essa é uma postura terapêutica, né, de solução de problema, que a ACT muda como um todo. Sai desse lugar de solução de problema. O cliente não é um problema a ser resolvido, é um ser humano que precisa se observar de uma outra maneira e lidar com as questões da existência dele de uma outra maneira. Então, claro, continua tendo um repertório que a gente precisa ajudar o cliente a fortalecer, a aprender, mas é como é que ele lida com a sua experiência e de que outra forma ele pode lidar que é melhor para ele. Então, logo de cara, tira a arrogância, o poder e o controle, inclusive quando a gente estuda a ACT, começa com o controle é o problema, né? O seu problema não é o seu sentimento ou o seu pensamento de incompetência, o problema é a tentativa de controlar isso. Então, sai essa pressão de eu tenho que controlar para dar certo. Continuo tendo que um outro tipo de controle, né? Mas é um controle não disso que é impossível de controlar, mas exatamente daquilo que é possível. E como você disse no exemplo que você deu, que é muito bom, Márcio, uma coisa, uma experiência, uma sensação é eu estudar, eu fazer supervisão, eu me matar para não pensar que eu sou incompetente. Como eu continuo pensando, como esse pensamento aparece, porque ser competente é alguma coisa importante, parece que nada adianta. Uma outra postura, um outro modo de me relacionar com a minha própria existência é eu estudo, eu aprendo, eu faço supervisão, os mesmos comportamentos, porque isso é importante para mim, ainda que eu siga tendo pensamentos de que eu sou incompetente, de que eu não sou bom o suficiente. Eu abro espaço para esses pensamentos.
e faço aquilo que é importante para mim. Muda a experiência. A ação, se a gente olhar só para a topografia do seu comportamento, não mudou muito. Mas a sua experiência de ser o Márcio terapeuta certamente muda quando você direciona o foco da força, o foco da energia, não para se livrar do pensamento desconfortável, mas para produzir aquilo que é importante para você. E aos poucos permitir que aquele pensamento esteja ali, porque ele aparecerá sempre nos momentos mais difíceis. Né? Ninguém está pensando Eu, em bolo de chocolate agora, mas se eu falar para vocês bolo de chocolate cheirando quentinho saído do forno, para usar o exemplo do Reis, está aqui já, todo mundo agora, de alguma maneira, pensou no bolo de chocolate. Então, os pensamentos, eles vêm nos momentos em que aquilo que está relacionado com ele evoca esse pensamento. Um paciente mais difícil, ou um dia difícil para você, em que você não dormiu bem, está com fome e não se sente potente, em algum momento esse pensamento vem. Como é que eu acolho? Como é que eu abro? Como é que eu dou espaço para que ele esteja ali? Como é que eu reajo a ele, observando, notando, talvez identificando possíveis evocadores desse pensamento nesta situação, entendendo que em outras serão outros, e sigo fazendo aquilo que é importante para mim, atendendo meu cliente com atenção, observando e não grudando no meu pensamento. E eu acho que essa é a outra parte, né, do trabalho, a difusão. Não vou enganchar e responder e conversar com esse pensamento e perder o contato aqui com o meu paciente, porque aí eu estou fortalecendo no final a minha desconexão e o meu trabalho pouco efetivo. eu estou aqui pensando na minha linha da vida, praticamente. Vocês estão falando, o Márcio falou uma coisa para mim que é muito importante, que eu me identifico demais. Eu vim do direito, né? Eu fui advogada antes. Olha só. Então, e advogada de contencioso, que é aquela que está lá no tribunal, né? Gente, como a vida é você lutar pelo é o certo ou é o errado, é o ganhar ou é o perder, e é você ir cada vez mais estimulando essa competência, e aquilo, para mim, como não me permitia entrar em contato até com a sensação de eu quero estar aqui, até que a vida me trouxe uma filha. E naquela hora, assim, não havia nada que pudesse cobrir a sensação de sofrimento. Eu estava ali, realmente aqui não é o meu lugar, eu não consigo mais com uma filha fica incompatível com os meus valores. Aí eu comecei a enxergar. Então eu cheguei na clínica, né, assim, mudei totalmente de carreira, eu cheguei na clínica com esse pensamento, com essa, ainda com essa coisa da perfeição muito dentro de mim, do certo, do errado. E eu acho que foi quando um dia veio esse estalo que o Márcio falou. Isso me dói, isso me machuca, porque eu gosto muito, isso é muito importante para mim. Um paciente é uma pessoa que eu realmente tenho um afeto. Então, sim, isso vai me doer, isso vai ficar comigo, e eu preciso lidar com isso, né? Não é uma questão de certo ou errado, é lidar com o que chega para mim, né? O que emerge em mim dessa relação. Então, acho importante até, né, para quem está escutando, assim, também, poder ouvir, né, que a gente vai se sentir errando, mas tem alguém na nossa frente que nos importa muito, né? Muito, muito forte isso que você está falando, Juliana, e traz de novo aquilo que eu comentei da importância da ACT como uma ferramenta de impacto, de mudança gradativa cultural. Porque quando a gente olha para a condição humana, a incerteza e a finitude são características dessa condição. A incerteza é uma característica da existência, da vida, né? Não sei, não sei. Mas a gente vive num contexto cultural que procura cada vez mais eliminar as incertezas. É isso ou é aquilo? Não tem 50 tons no meio.
É certo ou é errado? Não tem é certo nesse contexto, é mais ou menos bom nesse outro, naquele é pior, naquele outro contexto é péssimo. Não, ou é certo ou é errado. A gente vem buscando em termos de cultura, né, como uma cultura, a gente vem buscando segurança, certeza, absolutismo, assim, né? Ou é bom ou é ruim, não tem, é mais ou menos. É bom ou é ruim. Isso é aquilo. E isso traz uma dor muito grande, porque não é real. Não é isso que a gente experimenta. Então, quem experimenta, nossa, não tenho certeza. Será que eu fiz certo? Será que isso foi o melhor? Né? E aí a gente vem com uma proposta terapêutica que fala o melhor, você observa e vê o que acontece. O melhor é a longo prazo notado, não é a priori. Eu já e os nossos pacientes e nós mesmos como terapeutas sofremos disso, né? Eu tenho que saber o que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer vai ser certo ou errado, melhor ou pior, efetivo ou não, a depender do efeito, eu preciso fazer e observar. E aí, se foi para um lado diferente do que eu queria, eu tento na outra direção. Essa flexibilidade a gente tem que estar atento. A flexibilidade de olhar que o certo não é a priori, o certo é a depender dessa relação que funcionou. Esse é o nosso olhar pragmático, né, que está dentro da nossa filosofia. Então, a gente define a direção a depender daquilo que funciona para você, para o seu cliente, no processo de interação. Isso tira um peso para a gente, né? Não tem que estar certa, não tem que saber tudo que eu vou fazer com o cliente. Se eu entro na sessão na postura de eu sei o que eu vou fazer, eu já perdi o cliente, porque como é que eu sei sem tê-lo ouvido como ele está nessa semana, hoje, nesse momento? Não sei, preciso ouvir, conectar com ele. Então, lidar com a nossa incerteza é doído, né? A gente quer ter coerência, não entendi, não faz sentido, é desconfortável. Mas também a gente vai usar a aceitação para lidar com esse desconforto. Eu realmente não sei, é inseguro, talvez incoerente, talvez sem sentido no primeiro momento, mas vamos observar o que aparece depois. E sabe, isso é uma coisa que me preocupa e me angustia, assim, na psicologia nos tempos de hoje. Porque se por um lado a gente tem acesso a muita informação, muitas coisas legais que são construídas por aí, por outro, muitas vezes isso nos gera mais insegurança, né? Porque a gente sabe que tem muitos caminhos, muitas formas de trabalhar, muitas possibilidades. E aí tu soma isso com essa comunicação dinâmica que a gente tem de redes sociais, assim, que tem que resumir tudo em 5 passos, em 10 passos é muito já, né? Tem que resumir em 5 passos, assim. E eu vejo, até com experiência de alunos supervisionandos, assim, que se deparam com ansiedades como, e preocupações, assim, como as que eu descrevi antes, ou semelhantes às que eu descrevi antes, que acho que vocês descreveram coisas parecidas também, ou seja, é muito da experiência de quem está começando a trabalhar na área, né? E não só começando, às vezes quem já está há bastante tempo na área também, né? E que ao mesmo tempo muitas vezes se abraçam nessas fórmulas, assim, né? Desde as nada de narrativas insustentáveis cientificamente, assim, que às vezes oferecem também algumas soluções meio mágicas, há outras que têm toda uma roupagem científica, assim, mas que também extrapolam muito o que as evidências encontram, porque, de novo, viram 5 passos para resolver todos os problemas do mundo, assim, e aquilo traz uma segurança, assim, muito sedutora, né? Mas é algo que me assusta um pouco, assim, porque é um caminho que me parece um tanto perigoso e oposto a tudo que a gente está falando aqui, né, da proposta da ACT. É uma oportunidade, talvez, para mim treinar a minha aceitação também, tipo, não funciona como eu quero que funcione, mas isso é uma coisa que, honestamente, me preocupa um tanto. Eu concordo com a sua preocupação, ela é assustadora mesmo, né? A gente tem uma tentativa de, em muito pouco conhecimento, com muito pouco conteúdo, esperar solucionar questões muito difíceis, né? Não tem solução mágica para nada, mesmo quando a gente está trabalhando com evidências, como eu disse para vocês, né? A ACT promove evidências de potência no trabalho com ansiedade, de potência no trabalho, né, evidências fortes ou moderadas no trabalho com dor crônica, com ansiedade, com depressão, mas isso não significa que então eu pego um protocolo de ACT, entro em contato com o meu cliente, vou lá e faço exatamente tal e qual está no protocolo e pronto, produzi o resultado.
Essa não é verdade, não espere ter essa segurança como terapeuta, né? Não vai acontecer, eu preciso conhecer esse cliente, eu preciso na interação com ele. O protocolo pode ser meu orientador aqui, a minha direção, mas se eu aplicar sem enxergar quem está aqui na minha frente, pode funcionar por sorte. Uhum. A chance de não funcionar é muito maior, Uhum. né? Principalmente porque esses protocolos, eles são produzidos num processo de estudo de grupo. Eles funcionam para uma média. Uma média não necessariamente é aquela pessoa que está ali na sua frente. Então, esse mix, né, de eu tenho esse conhecimento, eu vou fundo nele, eu preciso ir para além de saber o funcionamento do protocolo, eu preciso entender o que é esse processo terapêutico, qual que é o meu papel como terapeuta, quais são as minhas possibilidades. A minha incerteza é parte das possibilidades de interação. O aprendizado que eu vou ter no processo com ele é parte da interação, eu não vou saber a priori. Então, claro, me preparo, eu estudo, eu aprofundo o entendimento e o conhecimento, mas eu vou para a sessão com uma postura de deixa eu ver quem está na minha frente e deixa eu me mostrar, porque diferente de outros processos terapêuticos e de outros modelos, principalmente da psicanálise ortodoxa tradicional, a interação terapeuta-cliente, né, a pessoa que procura a terapia e terapeuta, essa interação é parte fundamental do processo. A gente entende o terapeuta como o ambiente, o contexto no qual o processo terapêutico de mudança do cliente pode acontecer. Então, eu importo ali e ele importa também. Se a gente não olhar para isso e for com uma receita pronta, a coisa tende a não dar certo. E aquilo que você achava que era uma certeza e que te dava segurança, vi lá os 5 passos, é isso que eu vou fazer, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, pronto, não vai dar certo. A sensação de incompetência fica ainda maior. Não é possível, né? O protocolo dá certo com 70% da população e para o meu paciente não dá, o problema sou eu. Sim. E Mas Roberta, a gente tem, desculpa, Márcio, só para concluir essa ideia, a gente tem mesmo uma cultura muito imediatista, né? Que também favorece essas coisas todas que você está falando, né? 5 passos, 10 não pode, que já é muito, eu tenho que resolver papum. E além de ser imediatista, ela é imediatista na eliminação do sofrimento, na produção de satisfação imediata, né? E, como a gente estava falando, o processo de aceitação envolve justamente entender que essa satisfação imediata ela pode não acontecer, uma gama, né, uma camada, um conjunto de experiências dolorosas são partes componentes da nossa existência. Então, é incompatível aqui. Se eu estou na busca de rapidamente sentir nada de dor, é bom eu morrer, porque aí você não vai uhum. sentir nada mesmo. De outro Uhum. jeito, não tem. E acho que é uma outra dificuldade, assim, né? Porque trabalhar a aceitação envolve, em parte, né, a gente trazer a atenção para o que está aqui e a gente não quer olhar, né? Enquanto muito desse processo também online, assim, e isso vai se transferindo para nossa rotina, para nossa vida, é olhar para o que a gente quer olhar, é ter sempre alguma coisa que a gente quer olhar, é ter sempre algo que suga a nossa atenção e que tira a nossa atenção das coisas que a gente não quer dar atenção, não gosta de dar atenção. E aí você tocou num pedaço importante do trabalho de aceitação, né? O que que eu vou aprender com a aceitação? Aí eu vou aprender a observar o que está acontecendo, observar tudo, então ampliar a minha capacidade de atenção, ampliar o meu foco atencional e vou aprender a escolher voluntariamente, né? Se eu estou aqui falando agora do processo de mindfulness, né? Que é uma das ferramentas aqui que a gente utiliza para promover a aceitação, para promover a diffusão, contato com o momento presente. Eu vou aprender a escolher o foco da minha atenção e não ser sugado, né? Opa, ouvi um barulho. Opa, passou essa imagem que me interessa. Opa, essa outra. Opa, essa outra. Não sou sugada pelos estímulos que chamam a minha atenção. Eu oriento a minha atenção. E isso parece sutil, mas é uma diferença muito grande. É um espaço de escolha versus um eu vou. Eu simplesmente vou. E é isso que as redes sociais fazem da gente, né? Eu vou, eu tô aqui, eu vou. E ele suga a Uhum. minha atenção o tempo todo, ele captura a minha atenção o tempo todo. Né? Mas eu quero gastar o meu tempo nisso, eu posso
escolher um pouco, ampliar a minha atenção, ou focar, mas numa outra coisa. Enfim, aí Eu temos um acho processo de que aprendizado. e a gente vai para um lugar na rede social, falando assim, muito pouco, muito perigoso, né? Porque aí eu acho que entra até em um outro conceito da ACT, que é o self como contexto, que é impressionante como o algoritmo ele se comunica com as pessoas que a gente mais fala. Você recebe os mesmos memes, você recebe os mesmas propagandas, os mesmos. Então você vai fechando o teu entorno, fechando o seu gosto, fechando a sua formação de pensamento. E aí a gente pode levar isso para muito além, né? Para discussões muito mais importantes e perigosas, assim, o que forma o nosso pensamento. Então, acho que a rede social, ainda por cima, leva para esse lugar, né? De assim, muito perigo para a gente pensar socialmente, né? De uma forma mais abrangente. E é um pouco assustador, né? Se a gente entrar por essa seara, a gente fica aqui sentindo que, puxa, porque não tem volta, né? A gente não vai deixar de produzir inteligência artificial, algoritmos e aprendizagem das máquinas, etc., até porque isso pode ser muito útil, mas tem todo esse outro caminho de diminuição da nossa voluntariedade, da nossa autonomia possível, né? A gente está sempre dependente dos contextos, mas eles estão ficando cada vez mais, como você disse, Juliana, específicos e, por um lado, eu me lembro da primeira vez que o Spotify ofereceu, sei lá, essas músicas talvez você goste. E eu me lembro da minha surpresa, de falar, cara, que demais, gostei mesmo, Uhum. gostei de todas, uhul! E depois eu me dei conta que há muito tempo eu não escolhia uma música nova para ouvir, porque eu ia nas sugestões, não era eu que escolhia. Então, Uhum. tem esse perigo. O que vai acontecer? Não sei. Por um lado, é curioso, né? A gente tem muito mais escolhas. Vocês são jovens, mas eu fui uma adolescente nos anos 80. É, Nos anos 80, tinha pouca alternativa, assim. Tinha modas que pegavam muito forte, que todo mundo usava as mesmas coisas, porque era pouca coisa o que tinha. É meio que ainda eram todos os adolescentes meio iguais. Então, sei lá, teve uma moda que chamava New Wave, e que a gente usava uns brincos de borracha e um tênis quadriculado, todas, todos, obviamente, né? Estou falando aqui de um contexto Sim. social, econômico, numa cidade específica e tal, mas é isso, todo o meu círculo, todos os adolescentes do meu grupo e da região que eu morava andavam desse jeito. E aí agora eu vejo no grupo, meus filhos são adolescentes, estão na escola, tem o grupo, sei lá, dos góticos, eu não sei nem os termos, certamente eu estou usando os termos antigos, né? Mas tem os que se vestem todos de preto, tem os que são super coloridos, tem um pouco mais de aparente escolha, aparente variabilidade. Variabilidade é fundamental, é isso que a gente busca. Mas quem está determinando essa variabilidade, esses estilos? Né? Quem que está levando para isso? Em que processos que estão sendo construídos culturalmente para que a gente siga gostando disso ou daquilo, dessa música ou dessa roupa? Então, são questões para a gente refletir e trazem isso que você falou, né, do self como contexto, trazem as construções de conteúdo de eu, de quem eu sou, e que também vão atravancar no nosso sofrimento, né? Porque às vezes para ser esse jovem bacana, esse adolescente legal, eu não devia sentir essa tristeza que eu sinto, ou eu não podia sentir essa ansiedade que eu sinto, e aí então como é que eu me encaixo sentindo isso? Tenho que me livrar disso que eu sinto. E a gente volta para o nosso processo de restrição, de limitação, de amplificação do sofrimento. Mas eu acho que para ser otimista, né, e dar uma esperança, tem uma coisa que eu li no Harari que me marcou, né? Tem um capítulo que fala sobre isso, né, das tecnologias e tal. Conheça a si mesmo, ponto, sabe? Eu acho que é um caminho que já ajuda, né, a gente se conhecer dentro disso. É E, isso aí.
E acho que se por um lado a gente não tem uma solução para isso, por outro torna ainda mais importante essa reflexão que a gente está tentando fazer aqui, né, e trazer isso para o dia a dia, trazer isso, né, para os nossos clientes em algum nível, para os nossos alunos, talvez, enfim, mas acho que é super importante, e aí a gente torce para o algoritmo não nos sacanear no Spotify para que as pessoas recebam e possam ouvir a nossa reflexão, recebam o Podect como sugestão, e para ajudar nessa parte. Bom. Roberta, nossa pergunta de despedida é: alguma dica de literatura, vídeo, filme, cultura pop, o que tu lembrar aí para ajudar os nossos ouvintes a se conectar com a ideia de aceitação? Olha só que pergunta interessante. Bom, de literatura, acho que temos bastante bons materiais agora em português, né? Desse livro que eu comentei logo no começo, o Aprendendo ACT, do Luoma, do Reis e da Robin Wauser, que está traduzido para o português, e também o Manual de ACT do Reis, Strozzle e Wilson também está traduzido para o português. Esses são bons materiais específicos de ACT e de aceitação. Mas como a gente está falando da condição humana, literatura, romance, filmes que contam da experiência humana e de como o sofrimento faz parte da vida e de como lidar com o sofrimento de diferentes formas, traz vitalidade ou traz mais sofrimento. Acho que um bom terapeuta, ele se forma estudando sobre a condição humana, não só estudando sobre ACT, ou sobre RFT, ou sobre, né? Então, aprendendo e utilizando o que for, observação, interações pessoais, amizades, mas também leitura, arte de uma maneira geral. Então, E tem algum que te vem à mente? puxa vida, eu gosto muito para falar da condição humana, mas eu sei que é uma leitura difícil para de uma maneira geral, mas eu vou falar sem Gostamos de querer. leituras difíceis. Vamos lá, Dostoiévski, Ótimo. Noites Brancas em especial. Ali você vê todas as nuances do sofrimento humano. Helena Ferrante, aí um pouco mais para as mulheres, mas também uma leitura muito interessante para os homens, né? Todos os livros dela, mas em especial Amiga Genial, As Sutilezas da Subjetividade Humana e como a loucura pode fazer parte da nossa existência. A Lila, né, que é a personagem antagonista da escritora principal, ela sofre de um tanto com o seu mundo privado, o seu mundo subjetivo, ela sofre de um tamanho que às vezes ela sente que desmarginaliza, ela usa esse termo, né? As coisas perdem as margens, ela já não sabe o que é dela, o que é do ambiente, é um tipo de sofrimento muito intenso. E aí isso tudo dá recurso para a gente, né? Alimenta o nosso trabalho. A gente vê o nosso cliente trazendo esse conteúdo e você está acostumado lendo na literatura, observando no cinema, que essas manifestações são humanas. Então, na literatura, falei de Dostoiévski, que é lá, sei lá, eu, do século XVIII, XIX, comecinho, então, mas tão antes, se a gente for ler, sei lá, a Ilíada, lá para trás, né, as primeiras manifestações textuais humanas vão falar do sofrimento humano. Então, achar que é uma coisa nova e que então a gente tem que ter uma medicina para resolver isso é uma ingenuidade em relação à condição humana. Então, Que joia. Acho que são ótimas dicas. Eu vou deixar duas aqui também e eu vou para literatura infantil para deixar as minhas de hoje. A Parte que Falta, de Shel Silverstein, que é um livro que eu acho espetacular. Muito legal. E tem outro que eu gosto muito, que é Chapeuzinho Amarelo, que é um livro do Chico Buarque, que é muito legal. bacana. Muito Que bacana. tem até a intervenção de difusão Bolo. lobo. Exatamente. Poderia ter vindo no episódio de difusão também, mas lembrei dele só hoje. Mas tem aceitação ali também, é bem bacana. É isso mesmo, muito Gil. bom. Márcio me salvou porque eu estava aqui, gente, vim de final de semana com filhos, aí o repertório diminui. Mas o Márcio falou de livro, literatura infantil, eu me lembrei do Coração na Garrafa. E já a capa do livro já diz muito sobre a ACT, sobre aceitação, que é o coraçãozinho mesmo dentro da garrafa. E aí é uma historinha, uma gracinha sobre
sobre você ficar ali protegendo demais, né? E justamente isso que a gente falou, do estreitamento do repertório. Então, eu Uhum. deixar essa dica hoje. Ó, eu lembrei de mais um, literatura potente também, a Bailarina de Auschwitz. É a história de uma mulher que Uhum. viveu no campo de concentração, um pouco similar ali à construção do significado do Viktor Frankl, mas muito mais pessoal, e que é isso, aceitação na veia, né? Porque é uma condição extrema de dor externa e interna, acho que é uma ideia também. E essa é uma Então, outra vou leitura complementar. imperdível. Viktor Frankl, né, O também. próprio, exato. Também, Então, o exato. próprio livro dele, que eu fiquei assim, né, por conta do contexto que a gente está vivendo nesse momento, eu peguei o Uhum. livro dele para reler e reli uma parte que me tocou muito, que ele falava o sentido da vida, né, num contexto como aquele, né, do campo de concentração, era preciso ser dado por segundos, assim, e, e mínimos, né? Então, ele ia vendo o sentido da vida a cada bloquinho de momentos, porque não se sabia se está vivo depois, Se o né? próximo vai existir. Então, É. assim, foi muito, muito marcante, assim, para mim. Roberta, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer contar contigo. Gostaria de te abrir o espaço para tu fazer a tua despedida e deixar os teus contatos, os que tu desejar, talvez redes sociais ou algum outro que tu queira aí, para que os nossos ouvintes possam ficar acompanhando o teu trabalho. Obrigada, Márcio. Obrigada, Juliana. Foi um prazer estar aqui, esse bate-papo fluido, gostoso, falando de coisas interessantes. Estava nervosa no começo, como eu falei para vocês, mas foi uma delícia, passou, eu nem percebi que passou o nosso tempo. Deixo sim, meu Instagram é Roberta_Kovac, é o meu nome, Kovac. Acho que é fácil de achar. Estou aberta e incentivando o trabalho de vocês. Gostei muito de estar aqui. Espero poder estar de novo em um outro momento. Com certeza. Gil, tua despedida, teus contatos. Queria agradecer muito, Roberta, muito especial ter você aqui. Queria deixar um beijo também para todo mundo, porque é meu último dia aqui nessa temporada, então agora é só a próxima. Vocês me acham no Instagram, psi_Juliana, com 2 N's, underline de novo, Nath. Eu reforço o agradecimento à Roberta e me despeço também. Eu sou o Márcio. Vocês me acham no Instagram através do @MárcioEBarbosa. Vou estar aqui de volta com vocês na próxima semana. E esse podcast é uma iniciativa do SIGDACT da ACBS Brasil. Vocês acham o SIGDACT no @SIGACTBR e a ACBS Brasil no @ACBS Brasil. Pessoal, valeu por terem ficado com a gente até aqui e até a próxima.